Jogos de luta foram uma das coisas mais importantes da minha vida. Alguns dos melhores momentos que eu tive, eu estava ou jogando algum jogo de luta ou vendo algum anime. Indo todo sábado na casa de amigos jogar Budokai Tenkaichi, Naruto e Berestade Doom. O que, parando pra pensar agora, talvez tenha feito a minha vida social ser bem menos interessante. Bem, eu achei que seria aquele protagonista introvertido que pega todo mundo em mangá de romance fuleiro. Mas, aparentemente a vida não é igual um anime. E pensando agora, os animes sempre tiveram uma ligação muito forte com jogos de luta. Da Athena Samia, que faz referência direta a Saori de CDZ, o V da Leona, o K999, é muito 9, é K9999. E todo mundo sabe lá no fundo que é um plágio direto do Tetsuo de Akira, além do cabelo do Benimaru, que é obviamente uma referência ao Polnareff. Aliás, Jojo especificamente é mais influente nesse estilo de jogo do que as pessoas talvez saibam. Para além do cabelo do Pepe Legambá humano, nós temos a Rose, que é basicamente a Lisa Lisa de Street Fighter, o cabelo do Gaio, que é idêntico ao Stroheimer, abaixa essa mão aí, Monark. O corte da Juri, que é uma referência de Jolene, além do golpe do Seth no Street Fighter V, que é o mudar do Jill Brando, né? E faz bastante sentido ter tantas referências a Jojo nos jogos da Capcom. Afinal, ela fez o jogo de luta mais importante dessa franquia. O All-Star Battle? Não, o outro jogo de luta de Jojo. Aeons of Heaven? Não, o outro jogo de luta do Jojo. Ougon no Kaze de PS2? Tá bom. Jojo tem muito jogo. Mas o jogo analisado de hoje é o Jojo de PS1, e sobre como essa versão é única do seu próprio jeito. Jojo's Bizarre Adventure Heritage for the Future foi lançado em 13 de setembro de 1999, tornando-se o sexto e último jogo lançado para a placa de arcades CPS-3, a mesma de Red Alert e Street Fighter Third Strike. Os portes de console dessa versão para PlayStation e Dreamcast foram lançados no final daquele ano, enquanto uma versão de alta definição, intitulada Jojo's Bizarre Adventure HD Version, foi lançado para o PlayStation Network e o Xbox Live Arcade em agosto de 2012. E o Heritage for the Future foi desenvolvido pela mesma equipe por trás de Street Fighter 3, e você já vai perceber isso na qualidade gráfica dos personagens, mesmo no PS1, onde os gráficos foram bem nerfados, mas a gente vai chegar lá depois. Um outro fato, esse já bem mais conhecido, é que o próprio Araki criou um design exclusivo e canônico para esse jogo, que é a Midler, ou a Carta da Sacerdotisa, já que ela tinha aparecido bem pouco no mangá original, além de cores alternativas que referenciam o OVA de Stardust Crusaders em 1995, ou Diamonds Unbreakable, se você jogar de Jotaro. O jogo inicia com essa abertura mega animada e logo chegamos no menu principal, que tem as opções de sempre: Options, Arcade, Treino, Galeria, o padrão, o que já é mais coisa que o Hinokami Chronicles. Nós temos também esse Voingo Book, que é onde vemos os extras que o jogo tem. Além disso, temos o SP Story, que é o modo principal do jogo e que se conecta diretamente com esse medidor que está aí no canto da tela. Mas antes de falar dele, vamos falar do sistema de combate em si. O HFTF, é assim que eu vou chamar o jogo a partir de agora, porque ele Heritage for the Future é um nome muito grande, funciona num esquema bem diferente da maioria dos outros jogos de luta baseados em anime, já que o padrão desse tipo de jogo é ser mais mecanicamente simples, sem meia-lua, shoryuken ou pilão, uma vez que é mais focado no jogador casual. Mas isso não significa que não sejam complexos, mas também não é como se fosse num Ninja Storm da vida e tivesse especial como o do Gizzy, que é essa desgraça aí que só cracudo de jogo de luta acerta. Em geral, são comandos como pra frente um botão ou só os dois botões. Porém, o jogo analisado hoje tem uma pegada mais próxima de Street Fighter, o que faz sentido quando você pensa que quem desenvolveu isso fez o Third Strike. Nesse jogo temos 4 botões: ataque fraco, médio, forte e o botão de stand, que ativa o stand do seu personagem ou ação especial, sendo que cada personagem tem características únicas, como alguns tendo pulo duplo, outros não tendo barra de stand e outros nem tendo stand, como o Joseph da parte 2, por exemplo. Sobre mecânicas gerais, nós temos esquiva, sim, esquiva no jogo da Capcom, um dash ou uma corrida dependendo do personagem, barra de especial, poder afastar o oponente da defesa, recovery aéreo e até um guard cancel, que pode contra-atacar o oponente. Apesar de que esse último eu achei meio situacional e difícil de acertar, a versão desse golpe que tem no Alpha 3 é bem melhor. E de personagens nós temos o time principal da parte 3, Alice, também conhecido como Carioca, Shaka, Maria, 2 versões do Dio, Midler, o Pistoleiro Papaco, um fã de Slipknot, Pet Shop, o Polnareff possuído pelo Nasus, Khan, o Kakyoin de óculos, provavelmente para ninguém ver ele manjando a mãe dos outros, Rubber Soul, Vanilla Ice, o Ron Rossi com o Voingo e por algum motivo o Joseph da parte 2. É até curioso que ele nem é boneco secreto, ele só tá lá aberto para jogar, o que é legal, mas não faz o menor sentido, porque essa versão nem tem participação no Arco 3, mas enfim. E alguns desses personagens são absurdamente apelões, como o Kakyoin, que tem um jogo de projéteis estúpido de forte, o Pet Shop, que tem uma hitbox minúscula, o Ron Rossi, que pode encher a tela de treco, o Dio, que tem combo infinito, e o Shadow Dio, que tem essa desgraça aí, né?
Evo Moment bizarro. O que eu quero dizer é que Heritage for the Future é um dos jogos de luta de anime mais competitivos e quebrados que existe, com Kakyoin e Pet Shop sendo literalmente banidos de torneios. O Dio, que é chefão final desse jogo, não é banido. É como se o Choi fosse banido no KOF, mas o Rugal não. Se o Kakyoin fosse no anime o que ele é nesse jogo, a parte 3 teria acabado em 4 episódios. Sabe, eu inclusive tenho a teoria de que quem programou essa parte do jogo era muito fanboy do apreciador de mães da parte 3, até mesmo nos taunts, sendo o Kakyoin o único personagem que tem 3 desses taunts, e se você fizer a provocação e não mexer nenhum botão, ele fica desse jeito direto. É muito estilo. Ainda que no final da história dele no arcade ele acabe morrendo mesmo tendo derrotado o Dio. Mesmo quando você ganha, você perde. Triste. Você não vai com a minha cara? Hate ou Kakyoin à parte, a comunidade desse jogo é muito engajada, com alguns dos vídeos tendo 200 ou 300 mil visualizações, e no geral ele tem bastante carinho, até porque esse foi o primeiro jogo de Jojo a lançar para a América do Norte, uma das primeiras coisas populares dessa história fora do Japão, tendo uma comunidade ativa de jogadores nos arcades até hoje. Mas se você olhar com cuidado, vai perceber que essa versão do PlayStation é bem diferente da do arcade, isso porque graficamente falando o arcade é mais bonito. No Play 1 os stands são meio feios, opacos, parece que estão com fome, sei lá. Todas as outras versões, seja de Dreamcast, PlayStation 3 ou Xbox, todas elas têm o arcade como base, porém o PS1 tem muito mais conteúdo, cenários, minigames, ilustrações, apesar de não ter o moveset dos personagens no modo treino, coisa que até o Dreamcast tinha. Me soa até estranho como essa versão tem mais conteúdo que a versão de PS3, tendo o modo história inteiro e até bem mais complexo e extenso comparado com as suas outras versões. E já que a gente está falando desse modo história, vamos a ele agora. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar, além de seguir a gente nas nossas redes sociais. Prosseguindo, o Super Story Mode segue basicamente a história do Stardust Crusaders, o que faz até bastante sentido adaptar logo essa parte num jogo de luta, já que é uma parte muito focado em combates, com os personagens derrotando inimigo atrás de inimigo, como uma torre do Mortal Kombat. Para tanto que outro jogo de Jojo mais conhecido dos anos 2000 adapta justamente Ougon no Kaze, outra parte que emula bastante essa estrutura e cujo jogo também é da Capcom. E tem até essa estrutura de Jojo Points, mas digamos que ele é meio pá, sabe? Eu inclusive peguei ele pra jogar, né, no meu 100% original Play 2, e ele é meio pá, sabe? Sobre esse modo no Heritage for the Future, ele mistura combates 1 contra 1, partes onde você luta com vários inimigos e minigames, uns legais, outros muito da hora, e os desgraçados, os malditos, os miseráveis Kick Time Events. Num jogo de Play 1? Sim, eu já vou chegar lá. Sendo que cada uma dessas missões tem uma pontuação que soma o seu desempenho no jogo, o tempo que levou para terminar, além de ter o Secret Factor, uma pontuação extra que você ganha por executar uma ação específica em cada fase que referencia o material original, ou seja, o mangá. Como por exemplo, vencer o Abaddon na fase 1 no canto mais à direita do cenário, onde as grades se quebraram. E essa pontuação existe para quê? Para ganhar os pontos de Jojo Abilities, que quando batem uma pontuação específica libera algum item secreto com personagem, concept art, minigames, porque sim, meu amigo, antigamente não existiam coisas como DLC que custam um jogo indie médio pra ter só 3 bonecos, tava tudo lá dentro do jogo, era só jogar. Aliás, tem uma última coisa que eu particularmente achei bem da hora nesse jogo, você pode destravar um minigame de tarô e o jogo lê a sua sorte, com uma cartomante, sabe? E aí você pode ler a sua sorte num jogo de PS1, quem sabe você não ganha no jogo do bicho. No Super Story Mode jogamos as lutas canônicas com personagens específicos, cobrindo a parte 3 quase inteira, inclusive com bifurcações onde você pode escolher com qual grupo vai jogar. Depois de terminar o modo história, você desbloqueia 4 lutas contra o Shadow Dio, que são basicamente flashbacks, adaptando de forma a ter bem fiel ao material original, coisa que as outras versões desse jogo não fazem, como a luta com o Lovers, onde a fase vira um jogo de navinha, que eu fiquei até bem triste que era curta demais. A luta contra a carta Sol, onde você tem que usar um espelho para encontrar o usuário que nem no anime, o minigame do Strang, onde você joga em primeira pessoa num jogo de tiro, ou soco melhor dizendo, e você termina fazendo sopa de orangotango. Ok, essa última parte eu inventei. Mas pra mim, o grande destaque são os minigames do Daniel Dabi, que cara, são muito divertidos e bem fiéis ao mangá, com a rodada de poker e tudo. Só faltou a parte da web namorada do malandragem bizarra, mas enfim. Mas diferente desses minigames até legais, temos os minigames do Terence Dabi, e é aqui que eu entro na coisa que eu menos gosto desse jogo. Em algumas fases nós temos essas sessões onde nós temos que apertar a seta no momento correto, algo similar a um Kick Time Event de Play 2, mas pelo menos em God of War você tinha cutscenes bem da hora e podia até
quer comer uma casada. Mas aqui é um cenário estático, quase preto, parece algo feito meio nas coxas, sabe? Fora que é uma desgraça de difícil, principalmente o último. Eu fiquei quase 40 minutos só nesse maldito minigame de beisebol. Cara, porque eles só não colocaram minigames de beisebol ou de carrinho, meu Deus! Por um lado, pode ser que certos personagens deveriam perder seus combates para a história fazer sentido, mas os minigames do Dabi mais velho seguem o canon do Joseph e do Polnareff perderem e mesmo assim são bem trabalhados. Na minha opinião, esses momentos saíram desse jeito puramente por falta de espaço no disco. Como eu disse antes, esse jogo tem muito conteúdo adicional, então talvez eles tenham resumido alguns minigames para o jogo poder caber nos 800 MB do CD do PlayStation. Mas se você pensa que fazer esse modo é fácil... Olha, sendo bem justo, terminar esse modo história não é lá muito difícil. Você zera ele numa tarde tranquilo. O problema começa quando vamos pro 100%. E meu amigo, como é difícil subir de rank nessas fases. São 3 critérios diferentes para pegar os 50 pontos de cada nível. E não ajuda muito que o jogo, além de ser mega quebrado, tenha a CPU lendo seus inputs fazendo o exato mesmo ataque que vai counterar o seu especial. O que em partes é um problema, porque sempre que você perde uma luta precisa ver uma tela de loading para voltar pro menu, mas por sorte você pode desligar as cutscenes do jogo e assim poupar tempo de carregamento em algumas telas. Fora que depois de zerar um modo história pela primeira vez, você pode ir direto para a fase que desejar, o que dá um fator de replay bem interessante. Isso porque você pode voltar nas bifurcações que não tinha passado para poder jogar com outros personagens. Algo que faz com que você tenha a experiência completa da parte 3 de Jojo. Com todos esses problemas, eu realmente gostei muito desse modo história. Ter que aprender o padrão da máquina e entender como cada personagem funcionava. Por exemplo, eu achava o Polnareff meio paia de jogar por causa dos golpes de charge, mas ser obrigado a jogar com ele me forçou a aprender como o personagem funcionava. Tá certo que não ajuda muito não ter o moveset dos personagens, sabe? Isso atrapalha bastante. Mas com o tempo eu passei a gostar muito do personagem, a ponto de se tornar um dos meus favoritos nesse jogo. Se esse jogo tivesse o gráfico da versão de arcade e mudasse esses minigames de Quick Time Events, Heritage for the Future seria um dos melhores jogos de luta de anime de todos os tempos. Em termos de gameplay, ele é quase perfeito, apesar de absurdamente quebrado. Tem até um ou outro minigame chato, mas todos eles são tão rápidos que você nem chega a se entediar por completo. Fora que você pode pular algumas telas de load com aquela opção que eu falei antes. Heritage for the Future é sem dúvida uma peça muito importante da história desse verdadeiro fenômeno cultural que é JoJo's Bizarre Adventure. Além de ser genuinamente um bom jogo de luta, graficamente competente, ainda mais para os padrões da época. Sendo com certeza um dos melhores jogos de luta, pelo menos do Play 1. E marcando seu nome como um dos melhores jogos de luta de Jojo de todos. Bom, eu acredito que seja isso. Agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde e à noite. Nós temos as nossas redes sociais, @Sucatópole, lá no Instagram e lá no TikTok. Lançamos vídeos todas as segundas-feiras ao meio-dia aqui no YouTube. Não esquece de curtir, comentar e de também recomendar o nosso canal para outras pessoas e de hypar se der essa opção aí. Essa é você que está vendo esse vídeo agora. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!